Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, sejam bem-vindos à aula número 2 sobre o tema da nacionalidade. Na aula de hoje, nós vamos relembrar todos os critérios para a definição da nacionalidade primária, originária brasileira. Em outras palavras, nós vamos relembrar quem é o brasileiro nato. Meus caros, minhas caras, lembrem-se sempre, dentro deste assunto, ao pensar ali na hora de responder para a FGV, se aquele indivíduo é ou não é brasileiro nato, que é assim que cai na prova, eles te contam uma história, falando do local do nascimento, da nacionalidade dos pais, e vão te perguntar, é ou não é brasileiro nato? Tenha uma visão macro. E dentro dessa visão macro, você vai lembrar para mim que existem 4 caminhos para o indivíduo se tornar brasileiro nato. Todos esses caminhos previstos na Constituição Federal de 1988. O primeiro caminho está ali no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. O segundo caminho vai estar no artigo 12, inciso 1, a linha B. O terceiro caminho está no artigo 12, inciso 1 também, a linha C, mas na primeira parte desta linha C. E por fim, o último caminho para ser brasileiro nato está no artigo 12, inciso 1, a linha C, mas na sua segunda parte. Tendo essa visão macro, na hora de responder a pergunta para a FGV, você vai tentar se lembrar. Olha, eu lembrei, são 4 caminhos para se tornar brasileiro nato. Inclui aqui, está previsto aqui a hipótese 1, o caminho 2, o caminho 3, o caminho 4. Se você não consegue encaixar aquele caso da FGV em nenhum dos caminhos, o indivíduo provavelmente não vai ser brasileiro nato. Vamos relembrar comigo então? Todas as hipóteses que transformam o indivíduo em brasileiro nato. A primeira hipótese, que eu estou chamando aqui de hipótese 1, está ali no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Ele diz assim: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço da República de seu país, né? Vamos parar por aqui nos estrangeiros? Depois a gente vai falar um pouquinho da exceção. Veja, eu tenho aqui a adoção do critério ius soli, ou também chamado critério territorial, que você assistiu na aula 1 aqui de nacionalidade. Veja, nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, o indivíduo, a pessoa será brasileira nata. Eu não estou nem aí para o sangue, eu estou olhando para o território, critério ius soli. Nasceu dentro da República Federativa do Brasil, é brasileiro nato. Agora, o finalzinho traz uma exceção. Ele fala assim: desde que estes quem? Os pais estrangeiros, não estejam a serviço de seu país. Galera, para excluir, para não haver a incidência do critério territorial, em outras palavras, para o indivíduo não ser brasileiro nato, eu precisarei, número 1, que os dois pais sejam estrangeiros. Se um dos pais for brasileiro, já é brasileiro nato. Não quero nem saber se o outro estava ou não estava a serviço do seu país aqui no Brasil. Os dois pais têm que ser estrangeiros. É o primeiro requisito para eu tentar excluir o critério territorial do inciso 1, a linha A do artigo 12. Além disso, veja um sinal de mais, eu tenho que ter as duas coisas. O segundo ponto é que ambos, ou aqui pelo menos um desses pais estrangeiros, esteja a serviço do seu país. Vem aqui comigo. Várias e várias vezes a OAB-FGV já cobrou essa temática na primeira fase. E você aqui dentro do cronograma, como vai assistir essa aula e depois vai lá fazer as questões, você vai conseguir lembrar do que eu vou te falar aqui agora. Estar a serviço do seu país é estar a serviço da administração pública daquele país. Estar a serviço do seu país não engloba trabalhar para empresas privadas daquele país. Várias e várias vezes, já caiu na primeira fase, a FGV contando para você que um italiano, por exemplo, estava aqui no Brasil a serviço de uma empresa privada italiana. E aí nasce um filho dele aqui, um casal de italianos aqui. Essa criança vai ser brasileira nata?
Vai, porque esse casal de italianos, nenhum deles estava a serviço do seu país, porque estavam trabalhando para uma empresa privada. Estar a serviço do seu país, reforçando mais uma vez, é trabalhar para a administração pública daquele país. Por exemplo, um diplomata, por exemplo, um cônsul, alguém que esteja aqui no Brasil a serviço do governo da China, do governo da Alemanha, do governo da Argentina. Então tem que ser ligado à administração pública, não engloba o conceito de empresa privada. Outro ponto também que você precisa ter atenção aqui é o pronome possessivo seu. É seu país mesmo. Então, para afastar o critério territorial, tem que ser um italiano, por exemplo, a serviço do governo da Itália. Um chinês a serviço do governo da China, do seu país. A prova maldosa, a prova do coração peludo, conta para você que é um italiano a serviço do governo da Alemanha. Nasceu uma criança que vai ser brasileiro nato? Vai, porque esse italiano não estava a serviço do seu país, estava a serviço do país alemão, de outro país. Então, muito cuidado com a expressão seu país. Seu país é aquele país de nacionalidade do estrangeiro. E seu país não engloba empresa privada, apenas os governos, as administrações públicas. Tudo bem? Beleza, professor, compreendi. Então, o critério número 1, a hipótese número 1 é muito fácil, é o critério territorial. Nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, é brasileiro nato. Salvo se os dois forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país. Beleza, é isso mesmo. Mas aí eu te pergunto, o que é território brasileiro? O que é nascer na República Federativa no Brasil? Acompanhe comigo. Território brasileiro, conceito aí na sua tela, são as terras delineadas pelos limites geográficos do país, englobando rios, baías, golfos, ilhas, bem como o espaço aéreo e o mar territorial. Em outras palavras, está sobre o foco das nossas fronteiras ou dentro do nosso mar territorial e no correspondente espaço aéreo é território brasileiro, para aplicação da primeira hipótese ali do artigo 12, inciso 1, a linha A. Porém, eu também vou ter, existe também o chamado critério, o território ficcional ou território ficto, que vão ser situações em que a FGV vai explorar nascimento em navios e aeronaves. E vai te perguntar, aquela criança que nasceu no navio ou na aeronave, ela é brasileiro nato? Ela é brasileiro naturalizado? Ela é estrangeiro? Perceba, 2 pontos você vai ter que lembrar. Esse navio, essa aeronave, era pública ou privada? Esse navio, essa aeronave, era brasileiro ou era estrangeiro? Acompanhe comigo. Quando a aeronave ou o navio forem públicos brasileiros, serão considerados territórios brasileiros onde quer que se encontrem. Então, imagine que uma criança nasceu a bordo de um navio público brasileiro que estava ancorado em um país X. Não importa que estava lá no mar territorial deste país. Essa criança vai ser brasileira nata. Por quê? Porque aquele local é território brasileiro, tá? Não importa onde esteja a aeronave ou navio, se for público brasileiro, serão considerados território brasileiro. Agora, se a aeronave ou navio for privado, de empresas privadas brasileiros, é diferente. Serão considerados territórios quando estão no mar ou espaço aéreo brasileiro, obviamente, já compõe o nosso território, ou então quando estão em alto mar, seja sobrevoando ou navegando. Então perceba, agora muda de figura. Se uma criança nasce dentro de um navio privado brasileiro, que está ancorado no país X, lá em Portugal, por exemplo, como ele é privado brasileiro, aquele navio ancorado no porto de Portugal não será considerado território brasileiro, porque ele é privado. E, por fim, os estrangeiros. Quando eu tenho aeronaves e navios privados estrangeiros, é o oposto. Eles serão considerados território brasileiro somente quando eles estão em mar ou espaço aéreo nosso, né? Em mar ou espaço aéreo brasileiro. Relembra comigo que se a questão vinha um pouquinho mais difícil, pode trazer também o território ficcional ou o território ficto. Vencida a primeira possibilidade, a primeira hipótese, lembra comigo sempre que são 4 caminhos para se tornar brasileiro nato? A hipótese número 2 diz assim: são brasileiros natos, inciso 1, a linha B.
os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer destes esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Veja, aqui inverte. Lembra que na letra A eram os nascidos no Brasil? Aqui são os nascidos no estrangeiro. Então, não é a adoção do critério territorial. De pai ou mãe brasileira. Então, aqui ó, eu tenho o critério sanguíneo, ou ius sanguine. Mas veja, não basta o critério sanguíneo. Desde que qualquer deles quem? O pai brasileiro ou a mãe brasileira, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Fala para mim, o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? Você já sabe, é trabalhar para a administração pública brasileira. Em outras palavras, é trabalhar para o governo brasileiro. Então, se o brasileiro está lá no estrangeiro trabalhando para uma empresa privada aqui do Brasil e nasce um filho dele lá, seja com uma mãe brasileira, seja com uma estrangeira, esse indivíduo vai ser brasileiro nato? Não. Porque se nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, para essa hipótese aqui número 2, um deles, o pai brasileiro ou a mãe brasileira, tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Mais uma vez, o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? É trabalhar para o governo brasileiro, para a administração pública brasileira. Não engloba empresas privadas. Você não vai errar isso não, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Estar a serviço do seu país não engloba empresas privadas. Nesse resumo aqui, você consegue entender a hipótese, a segunda hipótese, o segundo caminho. Veja, eu vou ter a conjugação do critério sanguíneo mais o critério funcional. Lembra que eu conversei lá na aula 1 que o Brasil não adota o critério sanguíneo sozinho? Sempre eu vou ter que conjugar esse critério sanguíneo com algum outro? Veja, nasceu no estrangeiro, não aplicação do critério territorial. É filho de mãe ou de pai brasileiro? Aqui eu adoto o critério sanguíneo. Mas junto com ele eu adiciono o critério funcional. Um ou ambos tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Vencidas as duas primeiras hipóteses, vamos para a terceira. A terceira está na primeira parte do artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, que diz assim: são brasileiros natos os nascidos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Qual repartição brasileira que é competente? Normalmente é o consulado, tá? Consulado é que serve para prestar serviços particulares no exterior. Vocês vão aprender mais lá em direito internacional, né? A diferença entre consulado e embaixada, mas basicamente a embaixada lida com questões de Estado e o consulado lida com questões particulares. Então imagina, nasceu lá no estrangeiro, não tinha nem o pai nem a mãe brasileira a serviço do Brasil. Então não dá para encaixar na hipótese 2. Mas essa criança foi lá registrada no consulado brasileiro, lá do Uruguai, lá da China, lá da Alemanha, lá da Itália. Se registrou lá no consulado, é brasileiro nato. Veja mais uma vez o critério sanguíneo sendo adotado, mas nunca ele é adotado sozinho, né? Aqui ele está sendo adotado junto com o critério do registro. Veja, nasceu no estrangeiro, não aplica o critério territorial, nasceu lá fora. Filho de pai ou de mãe brasileira, adota o critério sanguíneo. Critério sanguíneo sozinho não adianta, coloco mais um critério, o critério do registro, registrado em repartição brasileira competente. E a última situação, talvez aquela mais caidora da primeira fase, você vai observar ela várias vezes nas questões aqui do cronograma, é a hipótese número 4, que está no artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte. Diz assim, ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, vejam, que venham a residir na República Federativa no Brasil. Então, ó, não nasceu de pai ou mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil. Não dá para aplicar a hipótese 2. Não foi registrado em repartição brasileira competente. Não dá para aplicar a hipótese 3. Vou para a hipótese 4. Nasceu lá de pai ou de mãe brasileira, depois veio a residir na República Federativa do Brasil, veio morar aqui no Brasil,
e optou em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, nós sabemos que a maioridade no Brasil é atingida aos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Veja no esquema. É o critério mais complexo. Talvez seja por isso que a FGV adora cobrar na primeira fase. Eu vou ter a adoção do critério sanguíneo, mais o critério residencial, mais a opção confirmativa. Veja, perceba. Nasceu no estrangeiro. Não aplica o critério territorial. Afinal de contas, nasceu fora do país. É filho de pai ou de mãe brasileira. Adota o critério sanguíneo. Mais uma vez, o critério sanguíneo sozinho não dá nacionalidade brasileira. Por isso, aqui na quarta hipótese, no quarto caminho, eu vou conjugá-lo com mais dois outros. Veio residir na República Federativa do Brasil a qualquer tempo. Critério residencial. Veio morar aqui no Brasil. E, por fim, fez a opção confirmativa depois que atingiu a maioridade. Vai guardando, vai memorizando os 4 caminhos para o indivíduo se tornar brasileiro nato, para que lá na hora da prova você consiga separar essas situações e consiga saber se o indivíduo é ou não é brasileiro nato. Sobre essa quarta hipótese aqui, a hipótese que tem a opção confirmativa, que o indivíduo vem aqui para o Brasil e opta pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, precisamos chegar à conclusão que essa opção confirmativa é personalíssima, ou intuito persona. O que significa isso? Que somente aquele indivíduo, aquela pessoa, é que pode fazer a opção confirmativa. O pai e a mãe, por exemplo, não pode fazer a opção confirmativa para aquela criança que lá nasceu e que veio morar e residir aqui no Brasil. Beleza, professor, você deve estar pensando assim. Como é que vai funcionar então se essa criança vir para o Brasil antes dos 18 anos? Chegou aqui com 17, pior, chegou aqui com 7 anos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui. O que vai acontecer se ela só pode optar pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade, aos 18 anos? E ela é personalíssima, o pai e a mãe não podem fazer isso por ela. Neste momento, antes dele optar pela nacionalidade brasileira, antes dele completar os 18 anos, nós temos aqui o entendimento que ele terá uma nacionalidade primária provisória. Veja, menores de 18 anos serão tratados como brasileiro nato para todos os efeitos. E quando completarem 18 anos, a nacionalidade fica sob condição suspensiva. Então, chegou no Brasil, nasceu lá no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileiro. Não enquadrou em nenhuma situação lá que já daria a ele a nacionalidade primária. Veio aqui para o Brasil, até completar os 18 anos, trato essa pessoa como brasileira nata. É uma nacionalidade primária provisória. Fez 18 anos, eu suspendo essa nacionalidade e ela vai ficar pendente de uma condição suspensiva dele, dessa pessoa, fazer a opção confirmativa. Só para fechar, a competência para essa opção confirmativa é da Justiça Federal de primeira instância, nas pegadas do artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Meu caro aluno, minha cara aluna, espero que você tenha conseguido lembrar os 4 caminhos que tornam o indivíduo brasileiro nato. Vem comigo. Número 1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Número 2. Inverte. Os nascidos do estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Número 3. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, registrados em repartição brasileira competente. E número 4. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, que venham a residir no Brasil a qualquer tempo e optem, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho dos brasileiros naturalizados. Vamos juntos!